TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão, que você acompanha através da TV Menorá. Toda sexta-feira, às 22 horas, você tem essa programação que tem reprise na terça-feira durante a programação do dia. E hoje estamos aqui para conversar com a irmã Patrícia, atualmente na igreja de Barueri, trazendo as novidades, tudo aquilo que o Senhor acrescentou na vida dela e dá de testemunho nesse momento para você com relação aos materiais da editora Vento Sul. Tudo bom, irmã Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Que beleza. Olha só, o programa tem esse destino aí, tem esse propósito, mostrar para você um pouquinho mais como trabalha os materiais da editora Vento Sul nas nossas vidas. E hoje está aqui a irmã Patrícia para trazer o seu testemunho dos materiais. O De Bem com o Pão tem as perguntas clássicas, assim, né? Qual foi aquele material que a irmã leu no início da igreja que sentiu, olha, achei o movimento correto, achei o movimento porque eu vi esse material, porque eu participei daquele encontro, porque eu fui naquele culto. O que foi que mexeu com a irmã para trazer a irmã para o movimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Amém, irmãos. Olha só que interessante, né? O material que mexeu comigo era um material que ele era bem rústico, bem caseiro, né? Eram, se eu não me engano, 10 CDs de culto. Eram cultos, tinha o título da pregação daquele culto, né? Foi que a gente recebeu por volta lá de 2004, 2013, eu creio que foi nesse ano mesmo, assim, nessa época mesmo, né? Foi uma época, assim, abençoada, porque o Senhor, nós fazíamos parte de um outro movimento, né? E o Senhor nos tirou de lá, eu digo, porque foram 2 anos de preparação, sem antes ter conhecido o material, né? Nós conhecemos o irmão Sérgio numa reunião de trabalho, nós não fomos, nós só orávamos porque a gente não estava nem com vontade de pisar em nenhum tipo de organização religiosa mais, porque o Espírito mexia, né, com a gente, comigo, com o Ronald, com nós dois ao mesmo tempo, e dizia assim muito forte no nosso coração que aquilo que a gente presenciava não era a vontade de Deus. E Deus, ele foi tirando aquela vontade da gente estar nos lugares, e quando eu estava nos lugares, eu inclusive não me sentia bem, porque eu sabia que Deus tinha um outro lugar para mim. E eu, durante 2 anos, eu não conseguia orar. Eu só falava assim, que era uma oração na verdade, né? Mas não conseguia fazer uma oração formal. Eu só falava assim para o Senhor, Senhor, se existe um lugar onde a Tua palavra é pregada de maneira pura e completa, então o Senhor me mostra, porque eu não estou enxergando. Eu passei mais ou menos 2 anos orando isso, né? E aí foi numa reunião de trabalho na cidade de Criciúma, onde nós conhecemos a visão, e ali numa conversa muito rápida, né, com o irmão Sérgio, assim, encaixou todo o quebra-cabeça no meu coração, que desde criança é uma coisa assim interessante. Desde criança eu tinha tudo aquilo que ele me falou, o Espírito já me ministrava. Porque a irmã já é de berço cristão, berço evangélico, né? Mais ou menos. A gente, lá em casa, minha mãe se converteu quando eu tinha 9 anos de idade, né? E eu fui batizada quando eu tinha 10 anos de idade. Mas aos 6 anos eu já criei no Senhor e já queria ser batizada, porque eu já entendia tudo, eu sabia que eu precisava ser batizada. E eu cria, né, em Cristo. E, enfim, aí teve todo aquele processo, né, de Deus trabalhar fortemente toda a vida da gente, né? E o Senhor fala que os mais duros vêm primeiro, né? Os mais durinhos, os mais difíceis. Eu vim desde os 6 anos, então, né, que o Senhor teve que trabalhar na minha vida. E então o primeiro material que chegou na nossa mão foram 10 CDs de culto
E foram uma bênção porque a gente nunca tinha ouvido aquelas pregações. Depois de uns meses ou de um ano, eu não lembro bem, porque era uma época de muita tribulação, de muita mudança na nossa vida, dentro do nosso coração, assim. E nós recebemos uma caixa com 10 CDs da Cura Interior Básica. Esses CDs também, assim, foram que mudou tudo e encaixou tudo, e coisas que eu nunca tinha ouvido, mas quando eu ia para a palavra era aquilo que a palavra, né? Então aquilo ia testificando tudo, ia me alegrando, mesmo em meio a muita tribulação externa que a gente passava, porque Deus preparou assim, daquela forma, né? Então eu sou muito grata, assim, quando fui vendo, né, esse material todo ficando bonito, né? Porque de ano a ano, de tempos em tempos, o Senhor proporcionou aperfeiçoar a estética, aperfeiçoar os áudios, né? Até as apostilas, é muito interessante. A gente recebeu uma apostila da Cura Interior, que era um tamanho ofício na época. Sim, com bastante erro de ortografia, mas isso não importava, sabe, irmãos, porque era tanta riqueza que tinha lá dentro e que tem lá dentro, né? Então hoje a gente vê a Cura Interior já em formato de livro, já todo corrigido. É fácil de ler. Antes era mais difícil de ler porque ele era uma transcrição, eu creio que exata, então ficava trechos meio, parece que meio sem conexão, mas a gente compreendia o que Cristo queria falar e o Senhor fazia a obra, né? Então eu sou muito grata, assim, ao Senhor por tudo isso. Então tem várias coisas mas aí mais para frente o Senhor começou a mexer mais profundamente em outras áreas, né? Foi nesse começo, assim, Deus nos apresentou então aquilo que eu vinha pedindo, né? Eu falei, Senhor, me mostra se existe, né? E o Senhor me mostrou e eu me alegrei muito, né? Amém. E eu vi que o irmão Ronald já deu esse testemunho dessa caixa de CDs, inclusive também no culto ele falou há pouco. Eu fico imaginando esses 10 CDs hoje, deve ter virado uma batatinha chips, sabe aquela batatinha chips frita assim, toda empenada, de tanto que os irmãos devem ter gostado daquilo, né? Escutaram, o irmão Ronald falou que escutou muito, porque além de começar aquilo aí, depois para ter acesso de novo demorou, né? Assim, um espaço. Então tinham que se alimentar, comer daquilo ali, isso que ouviu muito. Fico imaginando aquele CD hoje, uma batatinha chips com um furo no meio, né? Aquele material. Teve uma sequência de CDs que ele teve que transformar de CD para fita cassete, porque o carro que a gente tinha na época não tinha aparelho de CD, nem nada, nem MP3 nem existia, né, enfim. E ele teve que, então, e a fita eu acho que, coitada, né, até mastigada foi, até o carro se converteu, né, porque era o tempo todo aquilo rodando, a gente viajava 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, 700 quilômetros, né, a trabalho, ouvindo e reouvindo tudo aquilo, e Deus ia falando no nosso coração nas viagens. Então, foi uma bênção, é uma bênção, né? Que maravilha. Irmã, e depois desta fase, que foi aí de ouvir a primeira caixinha de CDs, como é que foi essa transformação, digo assim, tá, achei, e agora, qual foi o próximo passo, né? Porque a gente vê aqui, muitas vezes a gente faz evangelismo, e a gente vê como esse material, irmãos, aqui, toca num povo que já conhece um pouquinho da verdade, já tem um pouquinho, conheço a palavra de Deus, mas não tão profundamente. E como às vezes é difícil, porque o ímpio, ele não sabe essa diferença. Mas quem já tem berço cristão, olha, só um pouquinho, aqui tem algo a mais aqui. Aqui eu realmente sinto a diferença do ensino, do conhecimento da palavra de Deus. E a estratégia, irmã Patrícia, assim, porque, e agora, como fazer para o ímpio notar essa diferença e saber que desse movimento, dessa verdade, como ela é pregada desse jeito, e não ficar à mercê de muitos enganos, que a gente, como diz a irmã, né, eu estava lá na igreja durante anos e anos e anos, daqui a pouco a gente, só um pouquinho, fiz todos esses anos e agora estou achando que está faltando coisa, né? Amém. Aí depois, mais para frente, acho que, né, emendando aqui, que tem tudo a ver, mas mais para frente saiu um livro, na época já era livro, chamava Translado para a Paz. E que hoje é o Livre-se da Depressão, né? E é tão interessante porque quando começaram a sair esses materiais mais novos na época, eu não conseguia ler. Eu não conseguia... Eu não entendo, o Senhor sabe, né? E depois de tanto tentar e orar, e daí no momento certo, e consegui ler o Livre-se da Depressão. E porque
tinha um histórico, né, de depressão, assim, na minha família e comigo mesma. Então, acaba que chama a atenção e a gente quer se livrar daqueles momentos de altos e baixos, porque não era uma depressão contínua, né, mas era aqueles picos, aqueles vales, né, o tempo todo. E a gente quer se livrar daquela tristeza, aquela coisa ruim que a gente sente, aquela falta de sentido, né? E foi quando eu consegui ler o Livros da Depressão, a primeira vez. E daí fica muito fácil entender o que as pessoas no mundo sentem, né? Porque é a mesma coisa que a gente sente, só que elas não têm o socorro divino, né? Assim, tão presente e tão rápido, né? Então, e até elas acharem também, tenho essa situação, muitas vezes não tenho esse conhecimento, estou passando uma situação e fica lá se arrastando, né? Caminhando que nem uma tartaruga, parece que tem a casa nas costas, né? E não sabe muito bem, mas daí tem um material esse que ajuda, e o papel importante de você é membro do corpo de Cristo, independente a bandeira do qual você defende como um movimento para levar o evangelho para frente. Mas a importância que nós temos nesse papel de levar um material como esse. Você imagina a gente chegar para uma pessoa que não conhece a verdade do Senhor, de Deus, e você chega para assim, ó, de acordo com Deus, você está com depressão. A pessoa vai quase se ofender, né? Então, a nossa sensibilidade de mostrar um material do que chegar falando, olha, eu queria te mostrar esse material, o que você acha? E aí uma estratégia com amor para que a gente possa. Então tem um material que ela pode consultar. Porque muitas vezes a gente fica falando, a pessoa ouve, parece que está sendo... Ah, não, peraí, quem é aquela pessoa? Nem me conhece para falar isso de mim. Mas se o material falar com ela, que está ali, que eu creio que é a palavra, e a palavra é o próprio Cristo ao falar com ela, ela vai conseguir buscar essa conscientização do que ela precisa realmente, que está ali, contido já no material Livre-se da Depressão. Mas é bem isso, a gente apresenta, né? Eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas no trabalho também, esses 8 anos, né, atrás aí. E é onde eu conhecia as pessoas, assim, mas eu não sabia da vida delas, enfim, nada pessoal. E eu comecei a carregar o material junto comigo, a Boa Nova, o Livre-se da Depressão, o Kit Ansiedade, né, o Devocional Mesa dos Pães. Então, títulos assim que chamam a atenção, né, e que com certeza alguém sempre tem algum problema daqueles ou que conhece alguém que tem. Então eu vendi muito material assim no meu trabalho, até gente que comprava para dar de presente, né? Então porque a forma da abordagem era uma forma leve, né? Era uma forma, a pessoa começava falando, tinha muitas vezes que a pessoa começava falando porque eu estava lá a trabalho, então ela começava se abrindo, e eu falava, espera aí, eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho aqui na minha bolsa. Aí eu colocava na mesa e ia explicando, e inevitável saía, né? Porque e o Livre-se da Depressão saía muito, né? Porque daí um ia passando para o outro, e você que vende o livro da depressão, e assim ia, né? Mas com as pessoas assim que não têm o conhecimento da verdade, são esses títulos assim que chamam a atenção, né? O próprio Kit Família, seja, né, lá qual for assim que hoje tem, e hoje está até separado por categoria, né? Mais fácil a gente abordar. E enfim, foi uma bênção para mim. Então, quando é bênção para a gente, eu vejo que é aquele material que a gente mais vende, porque é algo assim que nos curou. Então a gente fala com experiência, com propriedade, né? E até no sentido de outras coisas, de outras ajudas que eu também na época procurei, né, ajudas naturais, né, para o problema da depressão, para o problema da rejeição, né, que depois são materiais também que depois o Senhor veio trazendo. Foi muito difícil porque num primeiro momento, amém, aqui está a verdade, né? Só que a verdade vai aprofundando e vai piorando, vai ficando preto para o nosso lado, né? O velho homem não gosta muito, então daí a gente acaba se rebelando muitas vezes. Não com a igreja, não com o material, mas acaba resistindo de ler ou de ouvir alguma coisa porque sabe que ali vai tocar num ponto que a gente não quer mexer. Mas quando a gente decide, né, com a força do Espírito, decide assim mexer naqueles pontos, Deus dá graça e Deus nos cura mesmo, né? E nós vamos agora fazer um intervalo, voltamos em seguida. De bem